Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Lembrando que a BetSul é 100% regulamentada, segura, o depósito mínimo é de R$ 5 e o saque é extremamente rápido e é a sua casa de apostas. A BetSul tem as melhores super odds. Todo dia de jogo do Esquadrão a gente traz. Já vai aí, ó, um dia antes do jogo, já vai pro comentário fixado, porque às vezes eu disponibilizo com antecedência para vocês. Sempre tem super odd boa, com boas oportunidades. As nossas dicas têm batido na maioria das vezes, tem sido bem interessante, bem legal. Aposte com cuidado, com responsabilidade, se for maior de 18 anos, BetSul, sua bet de norte a sul. Rapaziada, vamos começar falando sobre divisão de base, sobre mais um triunfo do Sport Clube Bahia perante a fábrica de talentos. O Bahia deu 3-1 no Vitória da Bahia na Aldeia Cup, torneio Sub-16, semifinal da competição Série Ouro, Série Bronze, perdão. O Bahia agora busca mais uma conquista, mais um título relevante, né, mostrando aí a sua força dentro da divisão de base. Tenho discutido de maneira frequente com vocês sobre isso. A tendência é que o retorno da base venha de maneira gradativa, né, paulatina, mas a gente já consegue ver os resultados, né, que chamam a atenção, que impactam. Uma hegemonia clara do Bahia perante a Vitória da Bahia dentro da divisão de base. Meus amigos, antes de falar sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense, o Vene Casagrande postou esse recorte da Flá TV, do Flamengo TV, né, falando sobre Danilo, que fez o gol do título do Flamengo na final da Libertadores da América, e lembrou do jogo contra o Bahia, cara, aqui na Fonte Nova, que o Esquadrão venceu por 1-0. O Vene Casagrande postou aí o seguinte, ó: Danilo pediu desculpas ao elenco do Flamengo pela expulsão com 13 minutos no jogo contra o Bahia, no discurso após o gol do título da Libertadores. Abre aspas, espero que com esse gol vocês tenham me perdoado da expulsão contra o Bahia. É legal ver que, pô, é um espírito vencedor de um cara que se incomodou com aquela situação, né, que ficou chateado, que lamentou aquela expulsão que, evidentemente, facilitou os caminhos do Bahia naquele confronto, mesmo o Bahia estando com o time reserva, mesmo o Bahia estando com seus problemas para poder enfrentar a partida. O Flamengo estar com um a menos desde o começo foi bom. E aí o cara, pô, fez o gol do título na final da Libertadores. Lembrar isso, esse espírito vencedor é bacana, é algo que a gente quer ver aqui, inclusive, também, de maneira mais frequente. Tem coisas de bastidores que às vezes a gente não tem acesso, não vê, mas... E legal ver que, tipo, uma decisão de Libertadores, que era campeão, ele foi lembrado de um jogo contra o Bahia, cara. E depois espero que com esse gol vocês tenham me perdoado da expulsão lá do Bahia. E depois espero que Aí, meus amigos, o que importa é que o Bahia venceu aquele jogo, que o Bahia mostrou a sua força, que o Bahia mostrou que tem um elenco forte, competitivo, qualificado, sobretudo na Fonte Nova, né? A gente quer ver fora agora. E esse jogo contra o Fluminense vai ser crucial para poder dar a demonstração de que fora também temos capacidade. Inclusive, 40 mil ingressos ontem, né? Eles não soltaram uma nova atualização, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, de venda de ingressos. Mas até ontem, 40 mil ingressos vendidos no Maracanã para a partida entre Fluminense e Bahia. O último jogo aí entre Cruzeiro e Botafogo, e o triunfo do Bahia também perante a equipe do Sport trouxe uma carga maior para esse jogo no Maracanã, né? Uma carga maior emotiva, digamos assim. Então, o torcedor do Fluminense deve lotar o estádio, deve ir em peso aí para poder incentivar a equipe rumo à classificação. E não tem para onde correr, realmente o Fluminense é favorito, não à toa o GE pontuou aí, não só pelo jogo em si, né? Pelo nível de jogo. O Bahia tem um bom nível de jogo e não à toa se classificou com antecedência para Libertadores da América e conquistou 2 títulos nessa temporada e tudo mais. Mas, pelo retrospecto do Fluminense em casa e o retrospecto do Bahia fora de casa. Então, a maioria votou que o Fluminense vai ganhar o jogo, só um votou no empate e ninguém votou que o Bahia vai vencer a partida. E aí, evidentemente, a gente torce para que o Bahia cale a boca, né, e mostre o seu valor. Mas eu não tenho como ser leviano, chegar aqui e falar que é um absurdo estarem colocando o Bahia como zebra, como azarão nesse confronto. Eu não tenho como fazer isso, seria leviano da minha parte afirmar isso. E o Bahia tem dúvida para esse jogo, tá? Porque temos o retorno de Jean Lucas. Jean Lucas volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após cumprir suspensão, mas temos um Rodrigo Nestor que rendeu bem, que fez gol
e que tá pedindo espaço, né? Tá pedindo passagem aí nesse segundo semestre do ano 2025. O retrospecto de Nestor não é ruim, o número de gols dele mostra isso. Ele já vive a melhor temporada da sua carreira em gols. E a nossa equipe aí soltou uma matéria no Instagram falando sobre isso. O Bahia entra pela última vez em campo na temporada de 2025, neste domingo, dia 7 às 16 horas, contra o Fluminense, na briga pela vaga direta para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Pensando no time em comparação ao duelo diante do Sport, a tendência é que a base seja mantida, com talvez uma única dúvida no meio campo: Jean Lucas ou Nestor? O camisa 6, jogador de seleção brasileira, está numa reta final de ano com desempenho de seta para baixo. Ele ficou de fora do Clássico Nordestino na última quarta por conta do terceiro cartão amarelo. Com isso, Nestor herdou a vaga e iniciou entre os titulares, sendo autor do primeiro gol do triunfo por 2-0 contra a equipe pernambucana. No momento, talvez essa seja a única dúvida na escalação para o confronto decisivo no Maracanã. Queria saber de você, torcedor, quem deveria ser titular contra o Fluminense. Eu quero saber a sua opinião. O que é que você colocaria em prática? O que você faria nessa partida? Começaria com o Nestor ou com o Jean Lucas? Eu acho que com o Jean a gente ganha mais força física, mas ao mesmo tempo, Jean, que compõe muito a linha de marcação, que protege bastante as subidas de Juba, que é um cara agressivo, que pisa na área como um homem surpresa, não tem feito isso com frequência, isso tudo que eu falei com frequência nessa reta final da temporada, devido ao desgaste, né? A gente viu ele sendo muito utilizado ao longo desse ano, talvez um dos jogadores do Bahia que mais atuou ao longo de 2025, e isso tem impactado diretamente no seu rendimento. E aí é colocar na balança, né? Ter talvez o melhor de Nestor no primeiro tempo, ali até os 15, e pegar o melhor de Jean Lucas num tempo mais reduzido para ele poder soltar mesmo, explodir e mostrar o que tem de bom, que é essa chegada à área e tudo mais. Ele usar nesses 35, 30 minutos o punch para poder mostrar o seu valor, o que ele sabe fazer. Eu acho que é uma alternativa interessante, viável, por mais que Nestor não esteja fazendo atuações exuberantes, tem correspondido mais, e com um pouco mais saudável e com mais vigor físico, tem conseguido render mais naquela posição ali no meio campo, nesse recorte muito recente. O que é que você pensa? Fala aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, e não esquece de apostar na BetSul, sua bet de norte a sul, 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$5 e saque muito rápido. Valeu, galera, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?